Oi, oi, tudo bem? Vamos estudar mais a Bíblia? Vamos ver o tema que nos aguarda aí. A gente está estudando o fundamento do governo de Deus nessa semana, né? A lição da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2024. E a gente vai falar um pouquinho desse tema, dando continuidade ao santuário, ao grande conflito cósmico entre Deus e Satanás, as armadilhas do diabo. Então, essa semana está recheada de conteúdos importantes para a gente amadurecer a nossa fé, a nossa parte espiritual aí e nos prepararmos, tá bom? Então fica comigo até o final, logo após a vinheta, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos começar então fazendo aquela transição básica aqui para você ver a tela. Já mostra só compartilhar em tela toda e fazer a nossa oração inicial também, né, para pedirmos aí sabedoria do alto, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia, por mais um estudo da Tua Palavra. Venha me iluminar mais uma vez, que a gente possa falar inspirado por Ti. Abençoa cada pessoa que está acompanhando esses vídeos, esses estudos, que o Senhor possa tocar na mente e no coração, que a gente possa divulgar as verdades que a Bíblia tem para essa geração. Deus, por gentileza, faz com que Jesus volte logo. Né? Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, cura os que estão doentes, principalmente meu pai e minha avó. Cuida da nossa família, de todos que precisam de Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Então, lição 9 da Escola Sabatina. Hoje, domingo, dia 26 de maio de 2024, tá bom? O fundamento do governo de Deus. E o subtítulo do domingo, né, na verdade, é o Santuário e a Lei. Tá bom? Se você não viu ainda o estudo de sábado, começamos sábado, o estudo dessa semana. Pega esse vídeo aqui de ontem, tá bom? Dá uma recapitulada. No meu canal aqui tem vários estudos, então vale a pena você conferir aí. Dia 26 de maio, ó, vem logo começando com uma pergunta. Geralmente a lição do guia de estudo sempre vem com a pergunta no início, ó, o que está na Arca da Aliança no lugar santíssimo do santuário? A gente viu que tem o santuário terrestre e o santuário celestial, no semana passada, e a visão que João teve, né? Tem ali na Bíblia relato de que o céu se abriu e a Arca da Aliança estava lá dentro, né? E aí tá perguntando aqui, o que é que tem na Arca? Aqui tem Apocalipse, capítulo 11, capítulo número grande, né? Antes dos dois pontos, o número grande, e depois dos dois pontos é o número pequenininho na Bíblia. Então, capítulo 11, verso 19. No Êxodo 25, capítulo 25, no verso 16. No capítulo 31, no verso 18. E Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17. Então, essas passagens estão aí para a gente responder. Só que antes de responder, vamos ver aqui uma ilustração bem interessante que traz uma abordagem sobre esse tema, né? O fundamento do governo de Deus. A importância da obediência, né? Um menino estava na ponta dos pés procurando tocar a campainha da porta de uma casa numa movimentada rua de Londres. Então um garotinho ali querendo pular para tocar uma campainha numa casa em Londres, né? Passou um homem e sentindo pena do menino, oh, que pena, não consegue alcançar, peraí que eu vou ajudar. E foi lá erguer os meninos, levantou os meninos no braço para que ele pudesse alcançar a campainha. O garotinho apertou o botão da campainha e depois disse ao cavaleiro: obrigado, senhor, mas agora é melhor a gente corrermos, né? Porque a dona dessa casa é muito brava. Imagina que moleque, né? Quem nunca fez isso? Eu já vi muito isso, né? Chutava lixo quando era a juvenil, criança, aí saía correndo. No interior, apertava na campainha e saía correndo. Traquinagem, né? Não é coisa muito de se engrandecer, não. Mas eu acho que toda criança que morou no interior com uma vida saudável, aí antigamente, anos 80, anos 90, eu acho que não tinha tanto problema como a gente vê hoje, né? Este menininho estava apenas fazendo uma brincadeira que poderia colocá-lo em dificuldades. E aqui vem a aplicação moral, né? O que a gente pode aprender com essa história? Que é verídica, tá? Isto nos lembra o que muitas vezes fazemos com respeito a Deus e a sua lei. Dizemos que o amamos, mas quando ele nos apresenta a sua lei moral como a norma perfeita para conduzir nossa vida, ficamos com medo e saímos correndo como o menino da história, né? Então você quer ficar pulando, querendo alcançar a Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas, estudar, ser um cristão genuíno, correto. É o garotinho pulando na campanha, querendo tocar, querendo a vida eterna, a salvação. E quando alguém lhe ajuda, às vezes, né? Chega alguém para tentar te ajudar, para te mostrar a verdade, para fazer você alcançar essa campanha, essa verdade. E esse é o intuito que a gente faz aqui. Ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente pede inspiração ao Espírito Santo e a Deus para estudarmos juntos e mostrarmos verdades que às vezes a gente, né, não tinha visto, tá bom? Por isso que é importante estudar. Foi assim que os cristãos lá da igreja primitiva, apesar de se decepcionarem, como a gente viu em 22 de outubro de 44, o grande desapontamento, continuaram estudando, corrigindo os erros, melhorando as crenças, largando crenças erradas,
Enfim, quando você recebe ajuda, você às vezes tocou a campainha, chega né, no objetivo e depois sai correndo. Que a gente possa aprender de fato e colocar em prática, né, quando a Bíblia e o Espírito Santo nos ilumina, tá bom? Então aqui tem um comentário, né? Os primeiros adventistas descobriram que para se ter sucesso no juízo, vamos precisar provar que amamos a Deus e que estamos dispostos a obedecer aos seus preceitos eternos. Então, o juízo final, o Apocalipse, o universo vai estar lá, é a guerra entre Deus e Satanás, Satanás querendo levar todo mundo para o inferno, para a perdição, e Deus, Jesus, Espírito Santo querendo salvar o máximo de pessoas possíveis. Então, a justiça, existe justiça porque tem todo um plano, toda uma estratégia, toda uma justificativa, o sacrifício de Cristo como cordeiro, perdoando os pecados de todo mundo. Então a parte de Cristo foi feita, como eu falei, o perdão ele tem um emissor, né, que emite, e o receptor. Deus, Jesus, Espírito Santo já fez a parte deles, agora é a nossa. E aí entra o mérito, e aqui vem um comentário falando disso, né? A gente tem que provar, o universo está vendo que eu mereço essa salvação, porque o diabo vai querer levar a gente, falar, não, mas ele fez isso, ele é pecador aqui, o que ele fez aqui, olha o caráter dele aí, natureza pecaminosa. E a gente, por nós mesmos, pelas nossas obras aqui, por nossos méritos próprios aqui, a gente não vai nada. Então é a graça de Jesus que nos constrange, que nos salva, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, Jesus vai falar, não, mas olha aqui o coração dele, ele quis fazer, ele caiu por acidente, mas olha aqui, ó, ele me ama. O amor genuíno, quando a gente faz por amor. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo fazendo um monte de atrocidades, mesmo fazendo obras ruins. Reconhecido por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Né? A confissão dele, verídica, né? O poeta, as músicas que ele tocava, a comunhão que ele tinha, mesmo fazendo coisa errada, o amor que ele tinha. Então isso tudo Deus leva em conta. Por isso que fala que só Deus sonda os corações, né? A escritora Ellen White coloca aqui, ó, antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Então a lei, ela é eterna, né? Se Deus é eterno, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, os fundamentos do governo dele, a lei dele também é eterna. Seria um contrassenso ilógico a gente achar que a lei tem fim, né? Porque se Deus é eterno, a lei dele, os princípios e os valores dele também são. Os anjos são governados por seus princípios, pela lei divina. Inclusive Lúcifer traiu essa lei. Lúcifer foi expulso do céu porque ele traiu, né? Ele quis ser Deus, inveja, orgulho, cobiçou, né? Não cobiçarás, ele cobiçou o trono de Deus. E para que a terra esteja em harmonia como o céu, também o homem deve obedecer aos divinos estatutos. Está lá no livro O Maior Discurso de Cristo, né? Página 48. Então, é isso aqui que a gente precisa ter claro, tá? Aqui a pergunta, né? O professor brasileiro sempre troca em miúdos. No santuário celestial, no lugar santíssimo, está a Arca da Aliança. O que é que tem dentro da arca de tão importante? Vamos ver aqui, né? O que é que tem de importante nessa arca que está lá no santuário celeste? Apocalipse 11:19 diz aqui, ó. E abriu-se no céu o templo de Deus, né? O santuário, a casa de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então a gente viu isso na lição passada, né? Êxodo 25:16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Olha o segredo daquele verso de ontem, do sábado, que fala que os que guardarem os meus mandamentos e têm o testemunho de Jesus. É os remanescentes, né? Os que vão, realmente o povo de Deus que vai, no final do tempo, no Apocalipse, que o dragão vai estar se irando contra a mulher, e os descendentes da mulher, os remanescentes. Quem são essas pessoas? Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Olha, que testemunho é esse? Olha aqui. Depois, em Êxodo, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. De pedra, porque para ser durável, permanente, né? Não se apagar, escrita pelo próprio dedo de Deus. É isso aqui que está mostrando o que está lá na arca. Os 10 mandamentos, a tábua que Deus deu a Moisés no início de tudo, é o que está lá no santuário celestial. E Apocalipse capítulo 12, no verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, trazendo aqui também, então, o que é que tem de tão importante? Dentro da arca está a tábua dos 10 mandamentos. A tábua que foi escrita em pedra, como símbolo de durabilidade eterna. Será que isso não lembra nada a você? Na tábua de pedra, o que estava para Moisés está lá no céu. Para dizer que a lei, ela não foi abolida, ela está aí para ser cumprida. São os princípios, os valores morais de Deus.
né? E aqui vem o comentário da lição, né, do guia de estudo. O dia da expiação era um dia de juízo. E é o que a gente está passando hoje. Nós estamos nos dias de expiação, né? A expiação que está lá no céu, Jesus intercedendo, purificando os nossos pecados, tá? Com os anjos, o universo todo vendo e as nossas obras sendo escritas lá, as obras boas e ruins, né? Nada vai ser escondido, como a gente viu em Eclesiastes 12, 13 e 14. Israel devia participar desse evento com arrependimento, exame de consciência e abstenção do trabalho. Está lá em Levíticos 23, 29 a 31. Somente nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação pelo pecado. Então, né, uma vez no ano, no 10º dia do 7º mês, fazia-se isso. Era uma simbologia, uma sombra da realidade que acontece hoje. Hoje não precisa fazer mais isso, porque Jesus já morreu na cruz e hoje ele faz de uma maneira diferente lá no céu. Então era uma sombra, de forma pedagógica, um ensinamento do plano de redenção, de salvação, que o Jesus viria ao Cordeiro para ser sacrificado e iria interceder, purificar os nossos pecados no santuário celestial, no templo de Deus, lá no céu, né? No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Isso aqui está falando do terrestre, né? A tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia o sangue para purificar o santuário do pecado. A presença de Deus se manifestava na Shekinah, a glória divina sobre o propiciatório, que era tipo uma nuvem que ficava ali, né? Cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. Está em Hebreus, capítulo 10, no verso 3. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois. Então era uma sombra, é o tipo e o antítipo, né? Somente por meio do sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz. Então não precisou vários sacrifícios, né? Várias entradas. Jesus morreu uma vez só, para tudo, para sempre, perdoar os pecados de todo mundo, aquele que crê, que se batiza, que confessa, que pede perdão, que aceita, que ama e demonstra obediência por amor, tá bom? É pela fé em seu sangue que podemos ser purificados do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18 e 19. Na presença de Deus, a misericórdia e a justiça combinam-se harmoniosamente. Então é isso que a gente está mostrando aqui no estudo desde a semana passada, né? E aqui continua. Ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a arca da sua aliança, né? Em Apocalipse 11, 19. Ellen G. White escreveu, né? A gente viu isso dentro do Santo dos Santos, do lugar santíssimo no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrito por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus, que se encontra no santuário celestial, é o grandioso original do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata, né? Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Então está lá no livro Grande Conflito, na página 365. Ellen White está falando que quando eles começaram a estudar, a ver tudo, né, qual era a ideia que a Bíblia diz ali de João ter visto isso, a arca, o céu, o santuário celestial, a arca lá dentro, ou seja, eles entenderam claramente que era a mensagem de que a lei é eterna, né? De que era para ser obediente àquilo ali, tudo que estava escrito, desde o que foi dado a Moisés lá atrás. À medida que os primeiros crentes adventistas estudavam os ensinamentos bíblicos sobre o santuário, perceberam o significado da lei de Deus e do sábado. Por quê? Nos 10 mandamentos, o quarto está lá, o sábado. Não estava tirado, não, como muita gente quer tirar. Então, e é muito bom deixar aqui claro que existem adventistas em vários lugares. Adventista é aquele que espera o advento de Jesus. Se você espera a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, você também é um adventista. É aquele que aguarda o advento, tá? Alguns já são adventistas do 7º dia. Por quê? São os que guardam o sábado, porque infelizmente tem muita gente que espera Jesus, que aceita Jesus, mas não guarda o sábado. Isso é sinal de que a pessoa vai se perder? Não sei. Só Deus vai sondar o coração. A Bíblia fala que cada um vai ser julgado conforme a luz que a pessoa recebeu. Se ela não sabia, não teve esse entendimento, não foi passado para ela, a gente não tem como julgar. Mas a partir do momento que você sabe, e aqui tem uma grande responsabilidade, a partir do momento que você sabe que existe isso, que a gente está falando através do vídeo, que existe o estudo, que existe o sábado, que ele é um dos mandamentos e que Deus fala que a gente tem que obedecer a todos, que quem peca em um, quem erra em um, quem fala em um, está falhando em todos. E você não cumpre, aí a vaca vai pro brejo. Aí a história é outra, diferente. Você sabe, você recebeu a mensagem, de alguma forma Deus proporcionou que esse conhecimento chegasse até você e a decisão é sua. E aí você precisa tomar a sua decisão. Então o conhecimento
quem tem o conhecimento tem o poder, né? E a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já sabe que o sábado é um mandamento para ser guardado, que não foi abolido, e você não cumpre, você está sendo escravo de alguma coisa ainda. O que é que está te escravizando? E a verdade quer te libertar. A verdade está chegando. Agora precisa você aceitar. E aqui olha o raciocínio lógico daquele nosso povo da igreja primitiva. Eles raciocinaram que se a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança, no santuário do céu, certamente não podia ter sido eliminada na cruz. Então, se está lá no céu, Deus já falou, né, que tudo tem um porquê, que tem um selo de Deus que é para guardar, que Jesus veio para cumprir, Jesus cumpriu, guardou o sábado. O sábado é o memorial da criação. Né? É o testemunho, está ali os 10 mandamentos. O sábado está dentro dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. Como é que algumas pessoas chegam com a narrativa e dizem que a cruz aboliu os mandamentos? Eles misturam com as leis cerimoniais, algumas leis que tinham no Levítico, que depois que Jesus veio do santuário, alguns ritos, alguns cerimoniais, quando Jesus veio na cruz, realmente não tem mais sentido fazer aqueles cerimoniais, vai sacrificar cordeiro até hoje? Se o cordeiro que estava sendo prenunciado, que era aquela sombra, o exemplo do santuário aqui, ele já se cumpriu, para que eu vou sacrificar agora? Se Jesus já está no céu, no santuário celestial fazendo isso. Agora o sábado não tem nada a ver com esses ritos que Jesus finalizou quando foi sacrificado. O sábado ele é eterno, está na lei, nos 10 mandamentos, tá bom? Então as pessoas às vezes por falta de entendimento ou porque foi ensinado errado, acaba se equivocando, deixando aí de obter a verdade, de cumprir a verdade. Então, ó, aqui tem um comentário do professor Gilberto que é bem legal. A lei é tão importante que se encontra no lugar santíssimo no céu, dentro da Arca da Aliança. Toda a lei, não é só 9 mandamentos não, são os 10. Se pensarmos no santuário da terra, construído de forma igual ao santuário do céu, veremos que na arca que ficava no lugar santíssimo estava a lei de Deus guardada. E essa arca tinha uma tampa chamada de propiciatório, onde a glória divina chamada de Shekinah aparecia e enchia o lugar santíssimo de fumaça. Essa presença sobre o propiciatório representava a misericórdia divina, que tratava o pecador com benevolência, e ali, pelo trabalho do sumo sacerdote, os pecados eram retirados e purificados. O santuário no dia da expiação, e todo o acampamento era perdoado, e todos se regozijavam com o perdão. Ellen White escreve ainda aqui, ó, Cristo e seu santuário, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca do seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Aqui ela coloca o entendimento do que eles estavam esperando do dia 22 de outubro de 44, que muitos achavam que ia ser a volta de Jesus, né? Mesmo a Bíblia dizendo que não tem dia nem hora que Jesus vai vir como ladrão, eles interpretaram errado, e depois ela reestudando, ela viu que na verdade Deus mostrou ela no milharal, 2 deles receberam visão, uma visão, tal qual João também já disse também no Apocalipse, né? Eles viram a visão de Jesus entrando no Santíssimo, no lugar santo, lá no santuário celestial. E aí entenderam a mensagem que estava na profecia de Daniel. Das 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, né? Porque eles tinham achado, interpretado errado que o santuário seria a terra, purificar a terra para os santos viverem aqui na terra, né? Então, nada a ver. Os estudos dos primeiros adventistas deram a eles uma certeza. A lei de Deus tem um grande valor como parâmetro do juízo e nunca poderá se tornar obsoleta porque é eterna e representa o caráter divino e por isso está no santuário celestial como norma do julgamento. É a regra. Aqui a Constituição, ó, é sobre isso aqui que a gente vai ver, vai mostrar todo o universo quem está do lado de Satanás e quem está do lado de Jesus e de Deus. Quem tem direito a vir para cá e quem vai se perder. E olha aqui, ó, o que o comentário do guia traz, né? Assim, se obedecermos os preceitos divinos, se a gente viver uma vida de obediência, evitaremos a perda maior que é a nossa salvação. Então a gente é salvo pela graça, mas a gente pode ser condenado pelas obras. A Bíblia deixa claro isso. Se eu digo que eu sou salvo, que eu aceito, que eu amo, mas eu não demonstro isso na minha prática, tô lascado, eu tô falando da boca para fora, isso é conversa fiada. Então eu tenho que mostrar com os meus atos, com a minha prática, com a minha obediência aqui e por amor, não é segundo as intenções, não é por medo, é por amor que eu aceitei Jesus como meu Salvador, tá bom? Então uma pequena ilustração para a gente finalizar. Em apenas 45 minutos, a obra de toda uma vida do escultor Jacques Lipchitz foi destruída pelo fogo no edifício no centro de Nova York. Ele saiu para comprar materiais e quando estava voltando, viu à distância a fumaça negra que saía do prédio. Ele se aproximou do cordão de isolamento colocado pelos bombeiros e com os olhos marejados, né, cheio de lágrima, assim se expressou o velho escultor.
É terrível, simplesmente terrível ver metade da minha vida sendo queimada nesse instante. E tudo porque eu desobedeci uma norma do condomínio. Então, olha as normas, olha a lei, olha a observância, o cumprimento, a importância de se obedecer. O escultor desobedecera uma norma do prédio que proibia deixar velas acesas no apartamento. O vento derrubou a vela e o fogo alcançou o carpete e depois as cortinas. Tudo perdido. O que é que a gente aplica isso para a nossa vida hoje, a questão espiritual? A lei de Deus também nos protege hoje dos pecados e da condenação durante o juízo no céu. Se obedecermos, teremos defesa garantida no juízo e aprovação de tudo. Seremos justificados. Por isso, a arca no céu indica juízo e o propiciatório indica a misericórdia divina em atuação. Tá bom? Então, é muito simples, a gente é salvo pela graça, mas a gente pode ser condenado pelas nossas obras se a gente, na nossa prática, no nosso dia a dia, não estiver atuando e agindo, vivendo conforme o que Jesus orienta, conforme o que Deus diz, os valores e princípios, as regras, né, de governança, do governo de Deus. Para a gente ir para o céu, a gente tem que demonstrar aqui que o nosso caráter está, de fato, idôneo, alinhado, semelhante ao caráter de Deus e de Jesus. Ainda que sejamos pecadores, por nós mesmos a gente não tem chance nenhuma. Jesus está lá e nos dá esse mérito pela graça, pelo sacrifício dele na cruz. Mas a gente precisa demonstrar que é digno desse sacrifício dele. Tá bom? E aqui uma curiosidade, né? O movimento, para você refletir também, o movimento da Terra, que gira a 1.609 km por hora. Imagina, 100 km por hora num carro já é muito, né? 100 por hora, imagina 1.600 km por hora, é a velocidade que a Terra gira. Então, o movimento da Terra que gira de 1.609 km por hora nos lembra do sábado a cada semana, sem exceção. O que isso nos diz sobre a importância dessa doutrina de Deus, do dia santo, abençoado, separado, que ele criou tudo e descansou, né? Então, que outra doutrina tem um lembrete tão forte e sempre presente? Que você possa refletir, que você possa realmente encontrar essa verdade também e vivenciar isso, porque para mim é o melhor dia da semana, né? O sábado é o dia que a gente separa para tudo, para os afazeres do dia a dia, de trabalho, né? De rede social, de um monte de coisa e foca em estudar a palavra de Deus, em estar lendo a Bíblia, visitando pessoas, ir para a igreja, congregar junto com os irmãos, focar o dia todo, separar para adorar a Deus, é o que ele pediu. A gente para tudo e lembra do nosso Criador, lembra que Jesus vem nos buscar em breve e que a gente está aqui nessa terra de passagem, que a gente vai ter aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, que a dor, a morte, a doença, tudo isso vai passar, lá em cima não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter morte. Só basta a gente estar obediente, perseverando, confiando, que logo logo a gente vai estar nas mansões celestiais com ele. Então é no sábado que isso tudo vem à tona de forma mais intensa. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, a gente faz isso também. Só que não é o dia todo. É uma horinha do dia. E Deus fala que se a gente quer colocar Deus em primeiro lugar, veja quantas horas do dia você gasta no domingo com Deus, lendo a Bíblia. Eu faço um desafio, tá? Então, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, eu guardo. Tem gente que fala, eu guardo todos os dias, eu tenho que estar com Deus, adorando a Deus todos os dias. É um desafio, é muita justificativa para não entender que nada se compara a você viver um dia de deleite, um memorial da criação, um dia quase que 24 horas, né? Desde a sexta, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, imerso do ladinho de Deus, tá? Nos outros dias a gente fica, mas acaba, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, dividindo, né? E no sábado é diferente. Então, se você gostou, curte aí, comenta, né? Compartilha para que a gente possa levar essa mensagem de esperança, de vida eterna, de refrigério para o máximo de pessoas possível, tá bom? Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.